Pegue seu livro, coloque os fones, esvazie a mente. A Cabala Mística de John Fortune. Capítulo 3. O método da Cabala. 1. Falando do método da Cabala, um dos antigos rabinos diz que um anjo descendo à terra teria que assumir a forma humana para conversar com os homens. O curioso sistema de símbolos conhecido por nós como a árvore da vida é uma tentativa de reduzir a forma diagramática cada força e fator no universo manifestado e na alma do homem, correlacioná-los uns aos outros e revelá-los espalhados como em um mapa para que as posições relativas de cada unidade possam ser vistas e as relações entre elas traçadas. Em resumo, a árvore da vida é um compêndio de ciência, psicologia, filosofia e teologia. 2. O estudante da Cabala trabalha exatamente da maneira oposta ao estudante de ciências naturais. O último constrói conceitos sintéticos. O primeiro analisa conceitos abstratos. Não é preciso dizer, no entanto, que antes que um conceito possa ser analisado, ele deve primeiro ser reunido. Alguém deve ter pensado nos princípios que são resumidos no símbolo que é o objeto de meditação do cabalista. Quem foram então os primeiros cabalistas que construíram todo o esquema? Os rabinos são unânimes sobre esse ponto, eles eram anjos. Em outras palavras, foram seres de outra ordem de criação que não a humanidade que deram ao povo escolhido sua cabala. 3. Para a mente moderna, isso pode parecer uma afirmação tão absurda quanto a doutrina de que bebês são encontrados sob arbustos de groselha. Mas se estudarmos os muitos sistemas místicos de religião comparada, descobriremos que todos os Illuminati concordam sobre esse ponto. Todos os homens e mulheres que tiveram experiência prática da vida espiritual nos dizem que são ensinados por seres divinos. Seremos muito tolos se desconsiderarmos completamente tal nuvem de testemunhas, especialmente aqueles de nós que nunca tiveram nenhuma experiência pessoal dos estados superiores de consciência. 4. Existem alguns psicólogos que nos dirão que os anjos dos cabalistas e os deuses e manus de outros sistemas são nossos próprios complexos reprimidos. Existem outros com uma perspectiva menos limitada que nos dirão que esses seres divinos são as capacidades latentes de nossos próprios eu superiores. Para o místico devocional, este não é um ponto de grande importância. Ele obtém seus resultados, e é com isso que ele se importa. Mas o místico filosófico, em outras palavras, o ocultista pensa no assunto e chega a certas conclusões. Essas conclusões, no entanto, só podem ser entendidas quando sabemos o que queremos dizer com realidade e temos uma linha clara de demarcação entre o subjetivo e o objetivo. Qualquer um que seja treinado em método filosófico sabe que isso é pedir muito. 5. As escolas indianas de metafísica têm os sistemas de filosofia mais elaborados e intrincados que tentam definir essas ideias e torná-las pensáveis. E embora gerações de videntes tenham dedicado suas vidas à tarefa, os conceitos ainda permanecem tão abstratos que é somente após um longo curso de disciplina, chamado Yoga no Oriente, que a mente é capaz de apreendê-los. 6. O cabalista trabalha de uma maneira diferente. Ele não tenta fazer a mente subir nas asas da metafísica para o ar rarefeito da realidade abstrata. Ele formula um símbolo concreto que o olho pode ver e o deixa representar a realidade abstrata que nenhuma mente humana destreinada pode compreender. 7. É exatamente o mesmo princípio da álgebra. Deixe x representar a quantidade desconhecida, deixe y representar a metade de x e deixe z representar algo que conhecemos. Se começarmos a experimentar com y para descobrir sua relação com z e em que proporções, logo deixa de ser totalmente desconhecido. Aprendemos algo de qualquer forma sobre ele, e se formos suficientemente hábeis, poderemos no final expressar y em termos de z, e então começaremos a entender x. 8. Há muitos símbolos que são usados como objetos de meditação: a cruz na cristandade, as formas divinas no sistema egípcio, símbolos fálicos em outras fés. Esses símbolos são usados pelos não iniciados como um meio de concentrar a mente e introduzir nela certos pensamentos, evocando certas ideias associadas e estimulando certos sentimentos.
O iniciado, no entanto, usa um sistema de símbolos de forma diferente. Ele o usa como uma álgebra por meio da qual ele lerá os segredos de potências desconhecidas. Em outras palavras, ele usa o símbolo como um meio de guiar o pensamento para o invisível e incompreensível. 9. E como ele faz isso? Ele faz isso usando um símbolo composto. Um símbolo que a uma unidade não anexada não serviria ao seu propósito. Ao contemplar um símbolo composto como a árvore da vida, ele observa que há relações definidas entre suas partes. Há algumas partes das quais ele sabe algo, há outras das quais ele pode intuir algo, ou, mais grosseiramente, fazer um palpite, raciocinando a partir de primeiros princípios. A mente salta de um conhecido para outro conhecido e, ao fazê-lo, atravessa certas distâncias, metaforicamente falando. É como um viajante no deserto que conhece a situação de dois oásis e faz uma marcha forçada entre eles. Ele nunca ousaria avançar para o deserto a partir do primeiro oásis se não soubesse a localização do segundo, mas no final de sua jornada, ele não apenas sabe muito mais sobre as características do segundo oásis, mas também observou o país que fica entre eles. Assim, fazendo marchas forçadas de oásis em oásis, para frente e para trás através do deserto, ele gradualmente o explora. No entanto, o deserto é incapaz de sustentar vida. 10. Assim é com o sistema cabalístico de notação. As coisas que ele apresenta são impensáveis e, ainda assim, a mente, rastreando de símbolo a símbolo, consegue pensar sobre elas, e embora tenhamos que nos contentar em ver em um espelho obscuramente, ainda temos todos os motivos para esperar que, no final, veremos face a face e saberemos como somos conhecidos, pois a mente humana cresce pelo exercício, e o que era a princípio tão impensável quanto a matemática para a criança que não consegue administrar suas contas, finalmente chega ao alcance de nossa realização. Ao pensar sobre uma coisa, construímos conceitos dela. 11. Disse que o pensamento surgiu da linguagem, não a linguagem do pensamento. O que as palavras são para o pensamento, os símbolos são para a intuição. Por mais curioso que pareça, o símbolo precede a elucidação. É por isso que declaramos que a Cabala é um sistema crescente, não um monumento histórico. Há mais a ser obtido dos símbolos cabalísticos hoje do que havia no tempo da antiga dispensação, porque nosso conteúdo mental é mais rico em ideias. Quanto mais, por exemplo, a Sefira Yesod, onde trabalham as forças do crescimento e da reprodução, significa para o biólogo do que para o antigo rabino. Tudo que tem a ver com crescimento e reprodução é resumido na esfera da lua. Mas esta esfera, como representada na árvore da vida, é definida com caminhos que levam a outra Sefirot, portanto, o cabalista biológico sabe que deve haver. Sejam certas relações definidas entre as forças subsumidas em Yesod e aquelas representadas pelos símbolos atribuídos a esses caminhos. Meditando sobre esses símbolos, ele obtém vislumbres de relações que não se revelam quando o aspecto material das coisas é considerado. E quando ele vem a trabalhar nisso no material de seus estudos, ele descobre que ali estão escondidas pistas importantes. E assim na árvore, uma coisa leva à outra. Explicação de causas ocultas surgindo das proporções e relações dos vários símbolos individuais que compõem esse poderoso glifo sintético. 12. Cada símbolo, além disso, admite interpretação em diferentes planos. E por meio de suas associações astrológicas pode ser relacionado aos deuses de qualquer panteão, abrindo assim vastos novos campos de implicação nos quais a mente varia infinitamente, símbolo levando a símbolo, em uma cadeia ininterrupta de associações. Símbolo confirmando símbolo à medida que os fios de muitas ramificações se reúnem em um glifo sintético mais uma vez, e cada símbolo capaz de interpretação em termos de qualquer plano em que a mente possa estar funcionando. 13. Este poderoso e abrangente glifo da alma do homem e do universo, em virtude de sua associação lógica de símbolos, evoca imagens na mente, mas essas imagens não são aleatoriamente desenvolvidas, mas seguem trilhas de associação bem definidas na mente universal. O símbolo da árvore é para a mente universal o que o sonho é para o ego individual. É um glifo sintetizado do subconsciente para representar as forças ocultas. 14. O universo é realmente uma forma pensamento projetada da mente de Deus.
A árvore cabalística pode ser comparada a uma imagem de sonho surgindo do subconsciente de Deus e dramatizando o conteúdo subconsciente da divindade. Em outras palavras, se o universo é o produto final consciente da atividade mental do Logos, a árvore é a representação simbólica da matéria-prima da consciência divina e dos processos pelos quais o universo veio a existir. 15. Mas a árvore não se aplica apenas ao macrocosmo, mas ao microcosmo que, como todos os ocultistas percebem, é uma réplica em miniatura. É por esta razão que a adivinhação é possível. Essa arte pouco compreendida e muito difamada tem como base filosófica o sistema de correspondências representado por símbolos. As correspondências entre a alma do homem e do universo não são arbitrárias, mas surgem de identidades de desenvolvimento. Certos aspectos da consciência foram desenvolvidos em resposta a certas fases da evolução e, portanto, incorporam os mesmos princípios. Consequentemente, eles reagem às mesmas influências. A alma de um homem é como uma lagoa conectada ao mar por um canal submerso. Embora para todos os exteriores pareça estar sem litoral, no entanto, seu nível de água sobe e desce com as marés do mar por causa da conexão oculta. Assim é com a consciência humana. Há uma conexão subconsciente entre cada alma individual e a alma do mundo profundamente escondida nas profundezas mais primitivas do subconsciente e, em consequência, compartilhamos a ascensão e queda das marés cósmicas. 16. Cada símbolo na árvore representa uma força ou fator cósmico. Quando a mente se concentra nele, ela entra em contato com essa força. Em outras palavras, um canal de superfície, um canal na consciência, foi feito entre a mente consciente do indivíduo e um fator particular na alma do mundo, e através deste canal as águas do oceano despejam na lagoa. O aspirante que usa a árvore como seu símbolo de meditação estabelece ponto por ponto a união entre sua alma e a alma do mundo. Isso resulta em um tremendo acesso de energia à alma individual. É isso que a dota de poderes mágicos. 17. Mas assim como o universo deve ser governado por Deus, a alma multifacetada do homem deve ser governada por seu Deus, o espírito do homem. O eu superior deve dominar seu universo ou haverá força desequilibrada, cada fator governará seu próprio aspecto, e eles guerrearão entre si. Então temos o governo dos reis de Edom, cujos reinos são força desequilibrada. 18. Assim vemos na árvore um glifo da alma do homem e do universo, e nas lendas associadas a ela a história da evolução da alma e do caminho da iniciação.